Eu só encontrei o verdadeiro propósito da minha vida a partir do momento que eu me entreguei completamente e inteiramente ao propósito e à vontade de Deus. Por toda a maior parte da minha vida eu vivi conforme os meus desejos e as minhas vontades. Isso, por sua vez, fez com que eu entrasse em caminhos que apenas me frustraram e me trouxeram angústias de vida. Já tentei criar diversos negócios, já foquei a minha cabeça em diversas coisas e tudo isso só fez eu me frustrar. Tudo isso só fez eu ter angústia de ter passado por tudo aquilo e não ter obtido nada de bom no final. Por que isso? Novamente, eu estava vivendo conforme as minhas vontades, os meus desejos e os meus propósitos. Isso, por sua vez, não preenchia o meu coração, não preenchia a minha alma, o meu espírito, que é a coisa mais importante de nossas vidas. Então, novamente, se você quer se sentir de fato, verdadeiramente preenchido no fundo do seu âmago, você tem que viver conforme os propósitos e as vontades de Deus, não as suas. É só a partir do momento que você começa a fazer isso que Deus mostra para você o caminho que verdadeiramente satisfaz você. Que caminho é esse? O caminho ao qual você usa a sua vocação de vida. A vocação é essa que foi dada por Deus. É a história de Sansão. Sansão tinha o dom da força que foi dado por Deus, mas ele negligenciou isso por toda a sua vida. Ele usava esse dom não para cumprir com os propósitos e vontade de Deus. Ele usava esse dom para cumprir com os propósitos dele. Por isso que ele se arrombou por toda a maior parte de sua vida. Teve o fim de sua história com os 2 olhos arrancados e virou escravo. Porque ele estava cego espiritualmente. Ele não entendia que ele tinha que usar o dom dele, ou seja, a vocação dele que Deus deu para ele para cumprir com os propósitos de Deus e não dele. Mais uma vez, a partir do momento que você se distancia do caminho de Deus, você vai sim sentir um vazio imenso dentro de você. Você vai se sentir perdido, você vai se sentir em dúvida, você vai sentir todas essas sensações e sentimentos podres e horríveis. E isso, por sua vez, é algo necessário. É necessário que você passe por momentos ruins e difíceis, por frustrações e momentos de angústia, para que você perceba, para que você tenha a consciência, como aconteceu com Sansão, que você estava vivendo de maneira errada e que você precisa voltar para o caminho de Deus, ou seja, cumprir apenas com o propósito e a vontade dele, porque é isso que vai preencher o seu coração de maneira plena e verdadeira. A sua vocação nada mais é do que aquela habilidade que você tem de maneira natural, ou seja, é você se sair bem em uma atividade em específico de maneira natural, sem nem se esforçar tanto, você já se sai bem naquilo. Isso é sua vocação. E em paralelo a isso, também traz satisfação para você. Ou seja, é algo que a sua vocação nada mais é do que algo que você já é bom naturalmente e algo que satisfaz você. E novamente, você só vai descobrir o que é isso, o que é a sua vocação de vida a partir do momento que você se entregar inteiramente e completamente a Deus. Pelo menos foi assim comigo. Eu só encontrei a minha verdadeira vocação de vida, que é me dedicar a estudar a palavra e pregar ela para você a partir do momento que eu me entreguei de maneira completa para Deus. Quando eu vivia pelos meus desejos, pela minha vontade e pelos meus propósitos, eu fazia diversas coisas que apenas me davam frustração e angústia. Isso, por sua vez, só fazia eu jogar o meu tempo no lixo e não me satisfazia no final. Não me dava nada concreto no final do processo. Você entende? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor receberás a recompensa da herança, porque serves a Cristo, o Senhor. Então você consegue entender, irmão, que aquilo, novamente o que eu falei, aquilo que realmente vai satisfazer o fundo do seu âmago é aquilo que satisfaz Deus. Você tem que cumprir com o propósito dele, não o seu propósito. É só assim que você vai sentir um preenchimento pleno e verdadeiro dentro de si. E a partir disso, depois disso, você será muito bem recompensado pelo Senhor por ter servido a ele. O nosso Deus é
incrivelmente benevolente e misericordioso. Ele vai sim recompensar você se você servi-lo. E você tem que ter em mente que, de jeito maneira, será um processo rápido e fácil. Por mais que você tenha encontrado a sua vocação, ou seja, o seu dom natural, ainda assim vai ser difícil e demorado lapidar esse dom dia após dia, para você um dia sequer se considerar um especialista nisso e, enfim, começar a ganhar dinheiro a partir disso. Por exemplo, eu descobri, como eu falei, que a minha vocação é estudar a palavra e pregá-la recentemente, vai fazer menos de 2 anos. Então, eu tenho em mente que, por mais que seja o meu dom, a minha vocação, por mais que eu consiga fazer isso já de maneira eficiente, naturalmente, ainda assim eu vou precisar de muito tempo para lapidar isso e a deixar de uma maneira boa para as pessoas e principalmente para Deus. Eu sei que vai sim demorar e vai sim ser difícil, mas isso por sua vez também é outro princípio bíblico. Viva na dor, no sofrimento e no desconforto diário, pois é esses 3 pilares, dor, sofrimento e desconforto, que vai fortalecer sua mente e, o principal, o seu espírito. Consequentemente, vai, mais uma vez, lapidar, moldar de maneira eficiente o seu dom, a sua vocação de vida. Se você tem dificuldade para encontrar a sua vocação, a melhor maneira para você descobrir qual é ela, primeiro de tudo, novamente, entregar-se completamente ao propósito e vontade de Deus, permitir que Ele guie a sua vida, e em segundo passo, que no caso é o passo prático que você pode fazer, que foi o que eu fiz, é testar, irmão. É literalmente fazer tudo que lhe dá vontade. Ah, tenho vontade de estudar marketing digital, vai lá e estuda. Tenho vontade de fazer um teste para a polícia, vai lá e faz. Tenho vontade de fazer uma faculdade de educação física, vai lá e faz. Tenho vontade de fazer faxina na casa dos outros, vai lá e faz. Tudo é experiência, irmão. Tudo é teste. Você tem que se testar, porque é você se testando que você de fato vai encontrar aquilo que mais satisfaz o seu âmago. E novamente, você só vai descobrir isso se você estiver trilhando o caminho de Deus, se você já ter dado a permissão a Deus de guiar a sua vida, de coordenar você nos passos dele. Entenda isso. Esse é o principal de tudo que você tem que entender e executar. Lembre-se disso. E não pense que a parte difícil é você encontrar a sua vocação. Muito pelo contrário, a parte difícil vai ser justamente depois que você encontra a sua vocação. Porque você entende que você vai ter que focar apenas nela todos os dias da sua vida. E isso é bom, já adianto vocês, isso é bom. Só que ao mesmo tempo que é bom, também é extremamente sofrido e doloroso. Porque é assim que é o caminho de Deus. Nós precisamos estar em constantes momentos de dor, sofrimento e desconforto para fortalecer a nossa mente e, o principal, o nosso espírito. E sem fortalecimento mental e espiritual, você não vai construir absolutamente nada de bom e de concreto na sua vida. Sinto lhe informar, mas essa é a verdade. Você precisa de fortalecimento mental e do principal de todos, fortalecimento espiritual. Fé em Deus.